Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que, com as exonerações de nomes importantes do Ministério da Educação nos últimos dias, há indícios de que o ministro Abraham Weintraub possa sair do cargo. Weintraub inicia amanhã um período de férias, emendando com os recessos, e muitos acreditam que ele não volta ao posto em 2020. Hoje, a sua principal assessora, a jornalista Priscila Costa e Silva, foi exonerada. De acordo com fontes ouvidas pelo jornal, Weintraub é mal visto tanto pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, quanto pelo secretário-geral da Presidência, Jorge Antônio de Oliveira Francisco, que avaliam que suas polêmicas são desnecessárias e prejudicam o governo. O ministro também não tem apoio dentro da área educacional, de acordo com a reportagem. Hoje, o MEC informou que apenas 2% das instituições de ensino superior e 1,7% dos cursos avaliados obtiveram a nota máxima nos índices que medem a qualidade da educação no país, tanto em instituições públicas quanto em privadas. Começa com você, Josias. O Jair Bolsonaro se elegeu presidente da República com uma plataforma conservadora. Já era esperado que ele nomeasse uma equipe conservadora, mas o presidente entregou pedaços do seu governo ao atraso. A opção preferencial pelo arcaísmo é ainda mais nítida em áreas como a cultura e a educação. São áreas dominadas por apadrinhados do polemista Olavo de Carvalho. No Ministério da Educação, o olavista Abraham Weintraub apaixonou-se pelo caos e ele vem sendo totalmente correspondido. É crescente, de fato, o desconforto dentro do governo com o estilo folclórico desse olavista da educação. Mas o comportamento errático do Bolsonaro desautoriza qualquer tipo de otimismo quanto à eventual substituição do ministro. Primeiro porque ainda não há evidências, não há certeza de que a ficha do Bolsonaro tenha caído. Segundo porque os antecedentes do governo na área educacional recomendam cautela. Antes do Weintraub, passou pela pasta da educação uma piada colombiana, o Ricardo Vélez Rodrigues, outro apadrinhado do Olavo de Carvalho. Então, antes de soltar fogos, é necessário primeiro saber se o presidente está convencido de que o ministro deve ser substituído e, segundo, conhecer o nome do próximo olavista que vai ser nomeado para o Ministério da Educação. O Ronald Reagan nos Estados Unidos e a Margaret Thatcher na Inglaterra foram conservadores. Um governo que inclui nos seus quadros milicianos ideológicos do Olavo de Carvalho não é conservador, é apenas atrasado. A insistência do Bolsonaro em manter uma parte do governo acorrentada a esse arcaísmo estimula a suspeita de que a própria presidência da República pertença à cota do Olavo de Carvalho. Isso é muito triste num governo que tem uma outra parte que tenta trabalhar a sério. Ministério da Economia, Ministério da Justiça, há pessoas no governo tentando trabalhar a sério. E esta ala folclórica atrapalha o trabalho de quem se porta de maneira séria. Fala, Constantino. Eu sempre volto a essa questão quando se trata do assunto ministro Weintraub da Educação, né, que é preciso separar forma e conteúdo. Eu acho que é óbvio que esse vai ser um dos setores, talvez o setor, que mais vai ter importância ao fator ideológico, e por um motivo muito simples. É claro que tem uma necessidade de gestão prática, de assuntos comezinhos do dia a dia, eficiência e tudo mais. Mas é o setor onde a esquerda sempre usou para infiltrar-se e fazer a cabeça da juventude. Isso, inclusive, de forma declarada, não é tese conspiratória. Então, está tudo aparelhado. Então, é óbvio que você comprar uma guerra, uma luta para desintoxicar dos marxistas que estão ocupando todos os lugares de comando na educação pública brasileira, você vai declarar guerra a muita gente influente e poderosa que não vai largar o osso facilmente. Então vai ter aí realmente troca de chumbo grosso, de tiroteio, à torta e à direita. Né? Então, o conteúdo de comprar essa briga, de atacar essa questão da anomia nas universidades, que viraram palco de consumo de drogas e tudo mais, esculhambado, e essa doutrinação ideológica, tudo isso eu acho que é importante. Eu acho que é importante e acho que isso explica boa parte dos ataques direcionados ao ministro. Muitas vezes eles vêm envoltos num manto
de preocupação com a gestão ou do estilo, mas no fundo querem atacar mesmo é o conteúdo. Se colocassem um conservador sério lá, que tivesse como meta, uma das metas prioritárias, limpar essas universidades dessa turma de pelegos intelectuais orgânicos, gramscistas, que estão lá justamente para disseminar ideologia, falácia e impedir os jovens de aprender a pensar por conta própria, ter acesso ao contraditório, eu acho que seria alvo do mesmo jeito ou de forma muito parecida. Dito isso, é inegável que o estilo do ministro não ajuda em nada. É um estilo fanfarrão, ele colocou na cabeça que isso é útil para ter um efeito meio marqueteiro, de propaganda, descolado, de se comunicar com o jovem, e não está dando certo. Não está dando certo porque ninguém sério leva a sério, né? O ministro se pronunciou já aqui, logo antes de começar o programa, escrevendo: diante dos resultados positivos que começam a aparecer e de minha total intransigência com o errado e o mal feito, esquerda e monopolistas entram em desespero. A mídia podre defende tais interesses e espalha mentiras. O ladrar desses cães é prova que estou no caminho certo. Ou seja, de novo, atacando tudo e todos e dando como totalmente infundada a informação de que ele está prestes a sair. O tempo vai dizer quem está certo. Já cantaram aí a saída iminente do Moro, por exemplo, por outros motivos, várias vezes, e o Moro segue aí, a princípio, firme e forte, né? Vamos ver se o tempo vai dizer se isso é verdade ou não. Eu acho que o ministro tem um mapa de fundo relativamente adequado para a educação brasileira, ao contrário da imensa maioria dos meus pares na mídia. Mas eu acho que ele tem muito a fazer em relação à mudança de estilo para ser mais eficaz nessa agenda. Tem, por exemplo, o programa de literatura voltado para o público infantil, que é muito bom e foi muito pouco comentado na imprensa. É muito bom, porque literatura realmente é fundamental e mexe com a imaginação moral da garotada, e é algo que está totalmente dominado aí pela turma da inteligência marxista. Então, ele tem coisas boas e ele sabe os inimigos, mas ele está jogando contra, dando tiro no pé, quando ele vira um fanfarrão, imitando de uma forma, inclusive, piorada, o próprio presidente da República. Denise. Eu acho que não é que passa um pouco do fanfarrão. Eu acho que em alguns momentos falta decoro mesmo para o ministro, como ele se manifestou recentemente, dizendo que prefere cuidar de estábulos, ficaria mais perto d'égua sarnento, desdentada da sua mãe. Eu acho que não cabe ao ministro da Educação ter esse tipo de linguajar em redes sociais, batendo boca com outros internautas. Ele desce um pouco do posto dele, né? Então beira a baixaria mesmo. Eu acho que ele deveria, nesse caso, dar o exemplo. Nem todo mundo tem que dar o exemplo, mas ele é ministro da Educação. Então, eu acho que por mais que ele tenha bons planos para a educação, e ele teve um começo muito estabanado, com mudanças de pessoas aí em cargos relevantes e trocas sucessivas, há um desmonte, há uma grande preocupação do lado das universidades com relação a essa postura dele, porque ele vê inimigos por toda parte. Nessa caça às bruxas aí, ele pode até ter a intenção de reduzir o conteúdo ideológico, mas ele pode mergulhar exatamente do lado oposto. Ontem, como generalizando, por exemplo, aquela questão de ter plantação de maconha nas universidades federais, ele usou vídeos antigos, então ele vai criando sucessivas polêmicas e seria muito melhor que ele mostrasse resultados. Se ele acha que esses resultados estão aparecendo, ele deveria se concentrar nesses resultados e mostrar exatamente a que veio, e não ficar com esse tipo de popularização da linguagem, do procedimento de ministro, que eu acho que não cabe. Sobre o ministro da Educação, mais alguma coisa? Constantino, Josias, ou vamos adiante? Vamos adiante.